Glória a Deus. Como o pastor Fernando disse, eu sou de Volta Redonda. Estou... Seu também? Aí, glória a Deus. Estou há 4 meses morando no Rio, nomeado para a Igreja Metodista Vila Isabel, junto com a minha esposa Beatriz, que está aqui no cantinho. E hoje, assim como na quinta-feira passada, estou aqui com o Ney. Cadê o Ney? O Ney saiu ali, mas estou aqui com o Ney, a esposa do Ney, a Érica Silva, pastor Alexandre Brilhante, também pastor lá em Vila Isabel, e a sua esposa Andréa, que cantou conosco. Também quero fazer uma menção aí à Patrícia, que esteve conosco na quinta-feira passada, os irmãos que estavam aqui lembram, a Patrícia, e o amigo dela, que eu esqueci o nome, mas isso a gente deixa só entre nós, tá? Lopes, isso aí. Então, está todo mundo aí salvo, graças a Deus. Quero agradecer, pastor Fernando, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu espero poder alimentar os irmãos, sabe? Eu espero que essa palavra alimente a vida dos irmãos, porque nós, como pastores, temos essa responsabilidade de alimentar o rebanho. Então, seguindo o que os irmãos já têm trabalhado às quintas-feiras, hoje nós vamos falar sobre uma vida com propósito. Vamos ler o que está escrito em Mateus 4, versos 18 ao 22. Mateus, capítulo 4, do 18 ao 22. Quando eu vi a Bíblia da Igreja Metodista de Vila Isabel, pedi a oportunidade do pastor para poder usá-la hoje. Então, essa Bíblia aqui, de 120 anos da nossa igreja, linda, linda. A palavra de Deus diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco e em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, quando na quinta-feira passada o pastor Fernando formalizou o convite para eu estar trazendo a palavra hoje para os irmãos, imediatamente eu comecei a refletir a respeito de uma palavra que tem martelado a minha cabeça por muito tempo. Esses dias eu estava na minha casa vendo uma pregação e o pastor falou sobre ressignificação. E eu falei isso com a Beatriz, Beatriz, isso está batendo muito na minha cabeça. E não tem como a gente falar de uma vida de propósito sem a gente passar por um processo de ressignificação da nossa vida. Pedro e o irmão André passaram por esse processo de ressignificação. Eles eram pescadores, uma vida completamente normal para homens daquela época. Para todos os cidadãos daquele pedacinho de terra. A pesca era o que eles tinham, de vida, de trabalho, era tudo que eles sabiam. Então Pedro e André eram cidadãos normais, viviam uma vida normal. Mas Jesus propõe a eles uma ressignificação de tudo que eles entendiam a respeito da vida. Aqueles homens entendiam de pesca, aqueles homens entendiam de mar, aqueles homens entendiam de barco, aqueles homens entendiam de redes, eles entendiam de maré, eles entendiam de peixes. Mas Jesus propõe a eles a entenderem de uma outra coisa. Jesus os convida para ressignificar aquela vida que eles levavam que era normal. Agora, os pescadores de peixes foram convidados a Jesus a serem pescadores de gente. Então, o mar mudou. Agora era um mar de gente. A maré mudou, porque agora não é mais maré. Agora são personalidades, agora são temperamentos. Os peixes foram substituídos por gente. Porque Jesus, Ele quer ressignificar as nossas vidas. Eles
não saíram geograficamente daquele lugar. Porque muita gente às vezes entende que, eu quero ressignificar minha vida, eu vou mudar de cidade, vou começar tudo de novo. E não é bem assim. Nem sempre Jesus vai te levar para um novo lugar para ressignificar a sua vida. No meu caso, Jesus me trouxe para cá, para ressignificar tudo. Eu, há 4 meses atrás, eu era um membro de igreja igual vocês. Estava sentadinho aí num banco, num culto de meio de semana. Mas Jesus ressignificou tudo para a minha vida. Mas nem sempre Jesus vai tirar a gente desse lugar geográfico onde nós estamos instalados. Nem sempre Jesus vai nos tirar de ambientes que a gente circula. Aqueles homens, pescadores, que foram convidados por Jesus a deixarem aquelas redes, continuaram andando em barcos, continuaram encarando o mar, continuaram naquele mesmo contexto geográfico. Porque nós precisamos entender que esse processo de ressignificação também implica em nós termos uma vida atuante onde estamos. Nem sempre Jesus vai nos levar para longe. E muitas vezes nós queremos esse impacto, eu quero ir para as nações, eu quero ir para longe. Mas às vezes Jesus está assim, ei, é aqui, é Copacabana, não precisa ir para longe. É aqui, é Copacabana, é Vila Isabel. A gente não precisa querer ir para longe. Jesus ressignifica a nossa vida para a gente entender que aonde nós estamos, com o recurso que estamos, nós podemos fazer a obra que Ele nos confiou a fazer. Nós precisamos entender isso, que a gente não precisa exigir nada além daquilo que Deus já nos deu. Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos deu é suficiente para cumprirmos com a obra dEle. Mas para que a gente entenda isso, nós precisamos passar por um processo de ressignificação. As coisas não podem mais ser como eram antes. Nós não podemos mais levar essa vida comum. A gente não pode mais achar que essa vida comum, em vão, sem propósito, se torne parte da nossa caminhada. Nós somos cristãos, meus irmãos, nós temos uma missão. Eu falo isso sempre, eu bato sempre nessa tecla. A nossa vida é uma missão. A última vez que preguei em Vila Isabel, eu falava para eles, gente, a vida não se trata de um game of life, isso aqui não é um jogo da vida. Pode ser para as pessoas que não conhecem a Jesus, mas para nós isso aqui é uma missão. Nós estamos em missão. Pastor Alexandre, do Exército, sabe o que é isso? Nós estamos em missão, o tempo todo em preparação. E aqui é o nosso QG. É aqui que o pastor, usado por Deus, nos dá instruções para que a gente cumpra com a nossa missão lá fora, diariamente. E nós precisamos entender isso. A gente precisa ressignificar o nosso entendimento de vida, o nosso entendimento de ser igreja. As nossas igrejas precisam passar por esse processo de ressignificação. Não se trata mais de uma reunião social, não se trata mais de um encontro de pessoas. Isso aqui é uma reunião para a gente se fortalecer, ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do mundo que está lá fora e espera por nós, espera pela manifestação dos filhos de Deus, e nós precisamos nos entregar a isso. Mas, nessa caminhada de ressignificação, a gente precisa levar em consideração uma coisa. Jesus deixa bem claro, conversando com Nicodemos, que não é fácil entender as coisas que Jesus quer. Jesus chega para um homem sábio, já experiente, fala assim, olha Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos fica meio sem entender essa história de nascer novamente, mas Jesus, Ele usa uma expressão que às vezes a gente esquece, e a gente vai caminhando a nossa vida e perdendo o propósito da vida. O mais perigoso da vida é a gente esquecer o propósito dela. E durante a nossa caminhada de fé, a gente precisa lembrar o que Jesus disse a Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Existem coisas, meus queridos, que nós não vamos entender pela via racional. Existem coisas que Deus nos pede a fazer que a gente não vai entender pelo nosso próprio intelecto. Existe um ambiente pelo qual nós precisamos ser gerados. É o ambiente do Espírito. Nós precisamos
ressignificar a nossa vida e começar a encarar a nossa vida por perspectivas espirituais. Nós precisamos entender que as pessoas que estão lá fora, elas caminham como ovelhas que não têm pastor. Expressões ditas por Jesus ao olhar uma grande multidão. Ele diz, essas pessoas vagam perdidas como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos olhar a vida por uma perspectiva espiritual, da forma como Jesus encarou o mundo onde nós estamos hoje. Jesus olhava para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que o acompanhavam, e entendiam que eram pessoas sedentas, entendiam que eram pessoas que necessitavam de uma direção. Jesus sabia que o mundo que o cercava estava perdido. E o que ele fez quando reuniu todo o seu povo? Ele disse para mim e para você, e para todos aqueles que lá estavam, vocês são a luz do mundo. E nós precisamos assumir esse papel e brilhar, meus irmãos, e brilhar. Jesus no Sermão do Monte disse, brilhe a vossa luz diante dos homens com as suas boas obras. Nós precisamos entender que uma vida de propósito é uma vida intencional, onde nós buscamos as boas obras. Nós entendemos que nós somos salvos pela graça, amém? Não são pelas boas obras. Mas as boas obras testificam a respeito da nossa fé. Tem muita gente que se apega a isso. Não, eu sou salvo pela fé, é graça de Deus, está tudo certo. Mas Tiago confronta esse entendimento. Essa teologia de que não, só basta ter a minha fé em Deus aqui e está tranquilo. Mas Tiago diz, uma fé sem obra é morta. É morta. E uma frase que ecoou muito forte no meu coração durante essa semana. Uma vida com propósito, Igreja Metodista de Copacabana, Igreja Metodista de Vila Isabel. Uma vida com propósito é uma vida onde nós geramos impacto e transformação através de atitudes intencionais. É hora da gente começar a sair das nossas casas com propósito. É hora da gente começar a dar bom dia na rua de forma intencional. É hora da gente cumprimentar as pessoas que passam do nosso lado de forma intencional, querendo gerar uma oportunidade de falar de Jesus. É hora da gente começar a cumprimentar os nossos vizinhos de forma intencional. É hora dos nossos cultos, as nossas reuniões de oração ser cercadas de propósito. É hora das nossas orações serem cercadas de propósito. É hora da nossa vida lá fora ter intencionalidade, meu querido. A gente não pode mais trabalhar em vão. Não, eu vou acordar aqui, vou para o meu trabalho normal, isso já faço há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, 40 anos. É tempo da gente ressignificar essas coisas. É tempo da gente chegar no nosso trabalho e dedicar a sermos os melhores funcionários. É tempo da gente gerar impacto na vida das pessoas que estão do nosso lado. É tempo da gente marcar a história dessas pessoas. A Bíblia é cheia de história de homens comuns, mas que decidiram gerar impacto e transformação. Esse ano é um ano em que a história de Neemias me marcou muito. E é a mensagem que eu deixei para a igreja de retiro no meu culto de envio. Neemias era um homem comum, assim como eu e você. Neemias era um homem absolutamente comum, copeiro do rei, vivia uma vida normal. Mas quando descobre a tragédia e a tristeza que o seu povo ficou, os remanescentes do exílio, Neemias chora e decide impactar e gerar transformação do seu povo. Neemias chora e decide voltar para Jerusalém e reerguer os muros. Neemias, um cidadão comum, um homem comum, como eu e você, decidiu entrar para a história do povo. Talvez se não é essa decisão de Neemias, nem na Bíblia ele estivesse. Porque Neemias era um homem comum. Mas essa sua decisão fez com que ele entrasse aqui. Pastor Martin Luther King, um homem comum, mas que decidiu gerar impacto e transformação no mundo. Nós precisamos olhar para esses homens e entender que Deus não espera os extraordinários. Deus espera por seres humanos normais, mas que decidem gerar impacto e transformação na vida das pessoas. Gente que entende que não são por meio dos meus recursos, nem pelos seus recursos, mas é por aquilo que Deus pode fazer através de mim.
Eu não quero esperar ser o melhor. Eu quero dizer para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando eu ouvir a voz de Deus perguntando a quem enviarei, eu não quero esperar ter 15 cursos de missões preparatórios. Eu quero dizer: eis-me aqui. Porque eu acredito que é o Espírito do Senhor quem nos capacita. É o Espírito do Senhor sobre nós que nos capacita a realizarmos a obra que temos que realizar lá fora. E é tempo da gente ter coragem, meu irmão, minha irmã. É tempo da gente ter coragem de entender que Deus não nos chamou de luz para nós permanecermos escondidinhos. É tempo da gente assumir a responsabilidade de brilhar. Na virada de 2021 para 2022, foi essa mensagem que eu dei na minha casa. Eu falei: olha, o ano está virando, Beatriz estava lá. Eu falei: o ano está virando, estava com toda a minha família, e eu disse: quando Jesus nos chama a sermos luz do mundo, Jesus está falando e nos trazendo uma responsabilidade a qual seremos cobrados. Tem muita gente que é cristão, mas quer viver uma vida no anonimato, quietinho. Mas Jesus disse que nenhuma cidade é edificada para ficar quietinha. Ninguém acende um candeeiro para colocar embaixo da cama. Jesus está querendo dizer que nós precisamos assumir a responsabilidade de quem tem que brilhar e dar direção para o mundo perdido. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade de brilhar, meu irmão. O que mais a gente precisa? O que mais precisa acontecer no mundo para a gente entender que já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade de brilhar, de dar direção, de falar de um Jesus que cura, salva e liberta até hoje, de um Jesus que se permanece vivo e atuante. É hora de nós falarmos não só ao coração das pessoas, mas aos olhos das pessoas. É tempo dos nossos testemunhos começarem a falar a respeito daquilo que nós proclamamos com a nossa voz. É hora das nossas atitudes serem coerentes com as nossas orações. É hora das nossas ações começarem a ser coerentes com aquilo que nós temos lido e sido instruídos. É hora da gente brilhar, meu querido. Uma vida com propósito é uma vida de quem gera impacto e transformação com atitudes intencionais. E para isso nós precisamos ressignificar a nossa mente. Vamos de pé para a gente orar? Essa noite, eu peço que o Senhor Jesus, de alguma maneira, mostre para nós que nós precisamos mudar o nosso entendimento sobre a vida. Nós precisamos mudar o nosso entendimento sobre as pessoas. Nós precisamos mudar o nosso entendimento a respeito do nosso vizinho. A gente precisa mudar o nosso entendimento a respeito do nosso chefe. A gente precisa mudar o nosso entendimento a respeito de muita gente. A gente precisa mudar o nosso entendimento a respeito daqueles que nos governam. Porque é fato que um dos papéis da igreja, o pastor Alberto falava sobre isso no domingo, que um dos papéis da igreja é a denúncia do pecado. É fato. Nós temos que denunciar o pecado, mas nós também temos que anunciar o ano aceitável do Senhor. Então é tempo da gente olhar as pessoas de uma maneira diferente, de forma intencional. É tempo da gente olhar para as pessoas entendendo que elas também são alvo da salvação do Senhor. A salvação do Senhor não acabou em mim. O Senhor Jesus não salvou o Denner para ficar no Denner. O Senhor Jesus salvou o Denner para que através do Denner ele pudesse alcançar outras pessoas. Eu tenho 24 anos, meu querido. Os irmãos de Vila Isabel já conhecem um pouco do meu testemunho. Mas a minha vida não foi só aqui dentro da igreja dando glória. Eu não sou filho de pastor, mas só porque meus pais não têm título, mas meus pais talvez vão mais à igreja do que o próprio pastor. Eles estão lá sempre, todos os dias. Meus pais lideram casais, lideram família. Educaram eu e minhas irmãs no mais alto, rígido nível de educação cristã que vocês podem entender. Tinham desenhos que eu nem assistia. O episódio do Chaves, que eles chamavam Satanás, o gatinho da dona
da professora lá, da bruxa de 71, minha mãe nem deixava eu ver. Mas eu aprontei muito na minha adolescência. Mas o Senhor Jesus me salvou. Para que através da minha vida eu pudesse olhar de uma forma diferente aqueles meus amigos, que por um momento eu permiti que eles me influenciassem. Mas é uma tendência às vezes das pessoas que se convertem virar as costas para essas pessoas. É uma tendência das pessoas que às vezes aceitam a Jesus a virar as costas. Mas nós precisamos entender que não é porque o Senhor Jesus nos converteu e nos tirou dos loucos insensatos, que os loucos insensatos não precisam de Jesus. É através da sua vida que o Senhor Jesus vai alcançá-los. O apóstolo Paulo entendeu isso, que quando Jesus tira ele do meio daquele povo e o converte, ele entende que ele tinha que voltar para anunciar para eles. A gente precisa ressignificar a nossa mente, meu querido. Os nossos tempos não precisam ser confortáveis só para nós. Tem uma renca de gente lá fora que também precisa desfrutar desse ambiente aqui. Tem um monte de pessoa ali fora que precisa desfrutar dessa esperança que a gente carrega. A Bíblia vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós carregamos uma esperança. E vê se não parece que a gente tem uma resposta para o mundo lá fora. Porque a todo dia que passa, você caminha pela rua, as pessoas estão claramente perdendo a esperança. Todo dia que passa, as pessoas estão perdendo a esperança. Quantas pessoas não devem, na rodoviária, entrar em ônibus sem rumo só para ir embora dessa cidade? Quantas pessoas não devem nos aeroportos pegar passagem para ir embora do nosso país? Porque não tem mais esperança de mudança, não tem mais esperança de melhora. E nós, dentro das nossas igrejas, pregando o ano aceitável, maravilhoso, as nossas reuniões de oração bombando. O nosso chamado não é para vivermos uma realidade paralela ao mundo lá fora, mas o nosso chamado é impactar o mundo lá fora com a realidade que nós construímos aqui dentro. Esse ambiente que construímos aqui dentro é para ele ganhar forma lá fora. Eu ouvi de um pastor uma vez uma explicação que eu nunca mais esqueci. O Espírito do Senhor, Jesus Cristo, quando estava na cruz, o último ato dele foi dar o último suspiro. Jesus soprou a última vez. E ele falou algo que me marcou demais. Quando a Bíblia vai dizer sobre enchei-vos do Espírito Santo, a Bíblia não está falando de pessoas vazias clamando por serem cheias. Mas a Bíblia está falando de homens e mulheres cheias de Deus que começam a encher uns aos outros. Homens e mulheres que sopram o Espírito de Deus um para a vida dos outros. Para que nós possamos virar para essa cidade, para esse bairro e soprar a vida de Deus. A gente precisa encher essa cidade, meu querido e minha querida, da vida de Deus. Vivendo uma vida com propósito. Amém? Vamos orar? Põe a mão no teu coração. Vamos orar nessa noite, clamar para que o Senhor nos transforme. Clamar para que o Senhor mude a nossa forma de enxergar a vida, ressignifique o nosso entendimento. Senhor, nessa noite nós estamos aqui e clamamos, ó Deus, para que a nossa vida ganhe um novo sentido à luz da Tua Palavra. Clamamos, Senhor, para que a nossa vida ganhe um novo sentido à luz da missão do Senhor nessa terra. Deus, a missão é sua, é a missão de Deus, mas que nós somos cooperadores, Senhor. E Deus, para que nós entendamos a nossa missão, nós precisamos nascer do Espírito, Senhor. Aleluia. Então, Deus, em nome de Jesus, começa a gerar no nosso coração esse desejo para nascer nesse ambiente espiritual, Senhor. Pai, começa a tocar nos nossos corações, para que as nossas igrejas comecem a ser cheias do Teu Espírito novamente, ó Deus. Para que nós comecemos, ó Pai, a enchermos uns aos outros, para que através das nossas vidas, ó Deus, os nossos irmãos sejam cheios, a fim, Senhor, de que a nossa cidade, em cada canto dela, Deus,
Tenha um servo e uma serva do Senhor cheia do Teu Espírito Santo, vivendo uma vida de propósito, gerando impacto e transformação na vida das pessoas lá fora, Deus. Senhor, não nos permita nos tornarmos uma reunião infrutífera. Não nos permita ser um povo que vive simplesmente uma vida em vão. Mas, Senhor, nos faça entender de uma vez por todas que o nosso chamado é ser luz. E a luz tem que brilhar. E a luz tem que brilhar. Muitas vezes em local de evidência, expostos. Meu irmão, minha irmã, o chamado de Deus é para a gente ser exposto mesmo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: seja meu cooperador nos sofrimentos que eu carrego por Cristo. Queridos, a gente precisa não só desejar as bênçãos, mas também a gente precisa parar de ter medo dos sofrimentos de Cristo. A gente precisa começar a ser coparticipante também nesses sofrimentos, porque o Senhor Jesus nos chamou para a exposição, sim. O Senhor Jesus nos chamou para sermos luz nesse mundo, e não é para a gente ser luz embaixo da cadeira. Você, quando coloca um foco de luz na tua casa, você não coloca escondido, você coloca em lugar de evidência, para que ele ilumine todo o cômodo. E Jesus não faria diferente assim com você. Talvez você não entenda porque no seu trabalho você é tão visto. Talvez você não entenda no teu trabalho porque você é tão cobrado. Talvez você não entenda na tua família porque você seja tão procurado e requisitado. Mas é porque você é luz. E você está em evidência. E as pessoas vão sim te procurar. E assuma com coragem essa missão maravilhosa de iluminar a vida das pessoas. É hora da gente parar de correr, meu querido e minha querida. É hora da gente abandonar essa síndrome de Jonas, de quando o Senhor Jesus nos manda para um lugar, a gente corre para outro, e a gente abraçar o entusiasmo de Pedro e de André, que quando Jesus disse vem, eles largaram tudo imediatamente. É hora da gente começar a ter um pouco dessa ingenuidade santa, de largar tudo e dizer: Senhor, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, eu vou brilhar a minha luz diante dos homens. Senhor, em nome de Jesus, venha sobre nós, nos enche, Senhor, de coragem, nos enche, Senhor, de entusiasmo. Senhor, nos enche desse amor que nos põe em movimento e atividades. E nessa noite, assim como o pastor Fernando tem orado, se for preciso, Deus, nos acorde nas madrugadas. Senhor, nos incomode. Tira, Senhor, a nossa paz se for preciso, mas nos faça entender que é tempo da gente viver uma vida de propósito, para gerar impacto e transformação nesse mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa oração que eu faço, e eu peço, derrama o Teu Espírito sobre nós, nos dê dons espirituais, porque é necessário, Senhor, que nós tenhamos discernimentos de espíritos. É necessário, Senhor, que tenhamos, ó Deus, dons de cura. É necessário, Senhor, que tenhamos palavras, Senhor, de revelação. É necessário, Senhor, que tenhamos, ó Deus, interpretações no nosso meio. Então derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós. Capacita a Tua igreja através dos dons. Mas, Senhor, que através dos dons nós possamos produzir frutos. Porque não existe dom para glória nenhuma humana, mas o dom é feito para que os frutos sejam vistos. Aleluia. Senhor, então nos capacita derramando os dons do Teu Espírito sobre nós, com liberdade e diversidade. Capacita a Tua igreja, Senhor, e que nós possamos com fidelidade cumprir a Tua obra nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Obrigado, pastor Fernando, obrigado, Igreja Metodista Copacabana. Eu espero, em nome de Jesus, ter cumprido com esse papel de ter alimentado a vida dos irmãos. Estamos juntos nessa missão. Não é a distância entre os bairros que vai nos separar. Estamos todos juntos nessa missão. Amém? Obrigado, igreja.